Mais alguma coisa de Sul-Americana ou vamos tocar pra Vamos Série A? tocar pra Série A pra fechar, né. S Seria isso, pessoal. Beleza. O Atlético estava jogando até agora há pouquinho, né, o jogo que acabou sendo adiado aí para as 20 horas em função aí de um problema logístico, né, o Atlético não conseguiu chegar no horário que estava programado. Alguém sabe mais detalhes dessa situação? Alguém chegou a Eu não vi, eu vi que ele teve problemas lá e teve que retornar, né, mas não vi os motivos É, do o José comentou aí que eles bateu na trave, né, tiveram que voltar para Curitiba, ir de novo e tal, e ganharam essa 1 hora e meia da CBF, e só serviu, na verdade, para atrapalhar o torcedor, né. Não ajuda em nada o clube, mas 1 hora e meia a mais aí, mas é, até porque os jogadores que foram e voltaram estão em deslocamento todo esse tempo aí, 1 hora e meia não vai servir para nada, para recuperação de coisa nenhuma, né. Mas, adiou-se então o jogo para as 20 horas, tirou o José da nossa escalação de diz hoje aí, que que ficou assistindo o jogo. diz que a questão lá foi climática, não conseguiu pousar o avião lá, e É, depois teve que retornar. Então, pois é, complicado, né. De qualquer forma, o jogo acabou agora há pouquinho, terminou 0-0, um jogo que eu fui dando uma sapeadinha aqui, não consegui ver o jogo, obviamente, já estávamos na live, né, mas deu para ver aqui e a gente consegue pela escalação aqui, dá para ver que o time do Atlético, ele meio que, rifou de certa forma esse jogo, né, ele entrou lá com o goleiro Mikael, o Madison na lateral, que não vem jogando, né. Na zaga, Kaique Rocha e Thiago Heleno, porque é o que tem, né, não tem muito como escapar, botou o Esquivel na outra lateral. Começou com Gabriel, João Cruz, Praxedes, e Coelho, também jogadores que não vinham aí atuando. O João Cruz sempre entra, né, mas não é titular ainda. E no ataque entrou com Dijório e Julimar, esses 2 achei até que estava meio arquivadinho, aí o Julimar faz tempo que eu não vejo jogar. Depois entrou Mastriani, entrou Fernando, entrou Eric, entrou Christian e Filipinho. Filipinho também estava meio arquivado, né. O Varini segue rifando aí o Campeonato Brasileiro, não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas está dentro da linha daquilo que a gente comentou agora há pouco, né. Todos os times de certa forma, aí com exceção do Fortaleza, todos os times de certa forma fizeram isso, né. Deixaram o brasileiro para resolver depois, e o Atlético conseguiu somar um ponto fora. Não sei nem dizer se isso é um ponto perdido ou um ponto ganho, tá, porque os poucos momentos em que eu sapeei na televisão ali, o Criciúma estava, de certa forma, até melhor na partida, né. Bom, nem vou perguntar se vocês viram, porque vocês estavam na live comigo aqui não. também, não conseguiram É, ver, mas né. é aquilo que você comentou, né, acho que rifar o campeonato, não sei se é muito saudável para o Atlético nesse momento, sabe, porque o Não Atlético é tem uma muito inteligente, né. ele tem uma sequência ali que é meio complicado, acho que ele não vem bem no Brasileiro faz muito tempo, né, se a gente for olhar o classificação ali que você está colocando até ali, o Atlético ele vem estagnado na posição, não tem caído de posição, mas não sobe, né, só que ele está começando a encostar em algum lugar, né. Ele desencostou É, lá, descolou da parte de cima e tá colando na parte de baixo. Então, mais umas 2 rodadas, se você olhar ali a tabela, ele vai começar a perder posição. Se ele não ganha o próximo, deve perder 1 ou 2 posição. Se ele não ganha o outro, mais 1 ou 2, porque ele colou é. ali na parte de baixo da tabela que ele estava num limbo ali, né, ele brigou por título no início do campeonato, fez uma gordura e foi perdendo, queimando, queimando, queimando e meio que essa gordura tá chegando no final, né. Então, tem uma sequência difícil de jogos, eu não sei se seria o ideal, sabe, o Atlético, por mais que ele queira a Sul-Americana, pra questão do centenário, tudo, eu não sei se eu faria o que ele tá fazendo, sabe, o Varini. Eu acho que não é muito saudável pra ele também, porque se ele cai É fora, né, risco, né. comentou, né, se dá um chabu lá na Argentina, e daí ele vem aqui, pega Flamengo, Botafogo, uma sequência difícil, entra na zona, cara, o cara não resiste nem então não sei Não, se é e uma time grande quando entra na zona de rebaixamento parece carro em atoleiro, né, uhum. porque é diferente de um time pequeno que está acostumado a brigar para não cair, né. O É, time grande geralmente ele não, sente muito na e hora que ele entra nessa e a zona, né. pressão da torcida é muito grande, né, aquilo que Torcida, a tem torcida isso que nem do também. Atlético, você acha que o Atlético entrar no perto, já tá perto, já tá braba, né. Se o time entra na zona de Uhum, rebaixamento, você vai ter uma pressão tremenda, absurda, né. A pressão já tá exatamente. forte, né, então, eu não sei se eu faria essa estratégia que o Varini fez, sabe. Eu acho que eu ia não que eu ia de cabeça para o brasileiro, mas talvez um pouco mais equilibrado. Esse era um joguinho aqui que dava pra tentar, né, beliscar uma vitória aí pra dar uma Na sequência que ele tem, era o jogo para fazer os 3 pontos e pois tranquilizar a torcida, né. é. Na sequência que vem por aí, lembrando aqui a sequência agora vai ter Flamengo no Maracanã,
Depois ele vai enfrentar o Botafogo, líder da competição, em casa. Apesar de estar em casa, ele também não tem conseguido vencer os seus jogos em casa, né. Eh, Depois ele pega o Corinthians na Neoquímica Arena. Esses são os 3 próximos jogos aí, que são os jogos que vão acontecer antes de uma eventual semifinal, né. Então, era um jogo que tu precisava de alguma forma aí vencer de qualquer jeito, até porque era um confronto direto, o Criciúma tá na mesma briga que o Atlético nesse momento. Não perdeu, é um bom resultado, se perdesse ele seria inclusive ultrapassado pelo próprio Criciúma, mas é um risco aí que ele assumiu. Esperamos que seja um risco calculado, né. Eh, Dalton, alguma opinião sobre isso? Não, acho que seria isso, o pessoal definiram bem, né, é o ano do centenário, né, então é importante o tri da Sula, só que também não pode, né, um descenso pra segunda divisão, então tem que ter um ponto de equilíbrio ali, focar apenas em um não vai ser a melhor estratégia, né. É o tipo de coisa que só o tempo vai dizer, né. Se lá na frente ele não cai e ganha o título da Sul-Americana, acertou a estratégia, É, né. Se lá na frente ele cai na Sul-Americana ou que chegue à final e não consiga o título, né, e acabe rebaixado, tu ter um ano de centenário com rebaixamento é algo que, né, marca a tua história e mancha a tua história de clube, né. Enfim, eu até acho que o Varini não chega, tá, no final da temporada, tá. Eu acho que o trabalho do Varini é muito ruim, é muito abaixo, o elenco não é grande coisa, é verdade, ele precisava ter sido reforçado e não foi, no meio do ano. Houve um erro de avaliação ali, né, quando se demitiu todos os profissionais do futebol e trouxe o Paulo Autuori, né, para remontar essa equipe no meio da janela de transferência. Então houve alguns erros aí da direção também. Mas o Cuca, que é um treinador bom, né, não é um grande treinador, mas é um treinador bom, ele tirava mais do grupo do que o Varini tem tirado, né. E o ambiente era mais tranquilo também, me parece que não tinha tanto problema, né, no ambiente interno ali do clube, no vestiário, enfim. Vamos ver, o tempo vai nos dizer quem acertou e quem errou, né. Bom, falando da 27ª rodada aí da Série A, então o Vitória abriu a rodada vencendo o Juventude por 1-0. Vitória que foi a 28 pontos, entra na mira de tiro do Atlético, né. É aquilo que a gente falava, o próximo jogo do Atlético é o Flamengo no Maracanã, a princípio deve ser um jogo que se tu perder não é de se estranhar, né, e aí tu já tá 3 pontos atrás dessa turma aqui do Corinthians, do Vitória, do Fluminense ainda não, né, mas do Criciúma, todos esses times aqui, de alguma forma tu começa a ter risco, né. O Corinthians foi a 28, venceu o Atlético Goianiense, acho que o Atlético Goianiense já está rebaixado, né, acho que não tem mais volta. Já O foi. Fluminense perdeu em casa para o Botafogo, clássico regional lá, o Botafogo achou um golzinho já nos acréscimos do segundo tempo, garantiu aí a ponta provisória, né, continua na liderança. O o Fortaleza fez 4-1 no Bahia, o Atlético Mineiro fez 3-0 no Bragantino. O Vasco perdeu de 1-0 para o Palmeiras. Senhores e senhoras, estamos falando do Palmeiras campeão mais uma vez, hein. É o décimo, vai para o 12º título dele, 13º, sei lá quantos já ganhou o Palmeiras. E depois que o Palmeiras caiu das copas, são 5 vitórias consecutivas, né, incluindo algumas goleadas aí. Eu acho que o Textor vai ter que preparar um DVD novo aí para reclamar de manipulações, porque o Palmeiras vem babando em busca desse título. O Grêmio venceu o Flamengo, o desmontado Flamengo, né. Eu achei até que o Tite não ia ir para esse jogo, cara, quando eu vi que eles tinham tirado 16 jogadores, cara, do grupo e foi a Porto Alegre, achei que o Tite também ficaria no Rio para treinar. 3-2 para o Grêmio na arena do Grêmio. O Internacional de Porto Alegre 3-1 no São Paulo, de virada lá no Morumbi. Cruzeiro e Cuiabá 0-0, na verdade Cuiabá e Cruzeiro, né, o mando era do Cuiabá, e Criciúma e Atlético 0-0. Foram os jogos aí da 27ª rodada, com isso temos na liderança o Botafogo, 56 pontos, já sentindo o cheirinho no cangote do Palmeiras, 53, Fortaleza 52, Flamengo já fica um pouquinho mais para trás aí, enrolado com as Copas. Flamengo que perdeu, né, na Libertadores, perdeu em casa para o quem foi mesmo? Para o Peñarol, acho que foi, né. Sim.
Penharol. E, cara, você vê como a torcida é um negócio, assim, que é apaixonante, né. O Flamengo vinha passando o rodo em todo mundo, ganhando tudo, tudo de todos, aí perdeu para o Penharol mesmo, perdeu o Penharol em casa 1 Isso, 0 a 1 a 1, 0. e a torcida já quer a cabeça do Tite, cara. Já tinha até coro lá de "não precisamos de você". Torcida é um negócio apaixonante mesmo, né. Mas ficou um pouquinho distante aí do pelotão que vai brigar pelo título, mas está no G4, né. G4, então com esses aí, São Paulo e Bahia fecham o G6, que seria os times para Libertadores e pré-Libertadores do ano que vem. E lá no ZR temos a Corinthians na 17ª posição, Fluminense, com 28 pontos, Fluminense com 27 em 18º, Cuiabá 23, Atlético Goianiense 18. Eu assinava já para fechar com essa ZR aí, o que que vocês acham? Olha, eu acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram, né. Já Dificilmente foi, né? escapa ali, né, é muita diferença se for olhar ali, estão já com uma pontuação bem descolada e são times que não têm aproveitamento bom, não fazem partidas boas, né. Agora ali eu vou te falar que do Fluminense até o Juventude ali, acho que ali tá a briga. Eu Aí acho eu também. não sei se Vitória e Criciúma ali, eu acho que tem um dos 2, acho que vai entrar e vai ficar nesse Z4, sabe. Nós temos ali atualmente, hoje, né, em 17º e 18º, completando a zona, Corinthians e Fluminense. Corinthians então nem se fala, mas 2 clubes com grande poderio político, né. E logo na sequência a Vitória e Criciúma. Pelo olhar da CBF, seria bem interessante tirar esses 2 e colocar no lugar o Criciúma e Vitória, por exemplo. Assim como o Juventude, né. O Red Bull não, mas ali Juventude, Criciúma e Vitória são mais, assim, digamos assim, cotados para o rebaixamento do que Corinthians e Fluminense, falando assim em poderio político, né, que também Isso, conta muito atualmente, né. Então ponto. essa tabela ela tá meio que para a CBF tinha que puxar 2 e retardar 2, digamos assim, né. É É, bem isso. eu não sou muito de teoria da conspiração, tá, mas eu vou discordar um pouquinho de ti, tá. Desde que a Globo começou a transmitir a Série B, todo ano tem um grande que cai. Todos os anos cai um grande, né. E o Fluminense está devendo a B, né. Quem sabe é o Fluminense o grande da vez. Apesar que Aham. o Tite não, o Mano Menezes deu uma arrumada no Fluminense com o Thiago Santos, né, e o Thiago Santos lesionou agora, né. O jogo já contra o Botafogo aqui, acho que foi nesse jogo contra o Botafogo que ele lesionou, ou esse aqui já foi o primeiro sem o Thiago Santos? Uma olhadinha aqui na escalação. Esse aqui já foi o primeiro sem Thiago Santos, né. E o time perdeu, né. O Thiago Santos que tinha organizado a casinha aí claro que com o trabalho do Mano Menezes também, né, mas a liderança dele com certeza faz muita diferença, tá fora, vamos ver quantos jogos ele não vai poder jogar. Vamos ver quem cai. Mas eu concordo com o Rômulo, e até o Juventude, todos estão em zona de risco, tá. Todos estão em zona de risco, a distância ali é 4 pontos. E o futebol que tem jogado, né, o time do Vitória, o Bragantino caiu demais Bastante, que no nem Campeonato ali, Brasileiro. se você pegar ali desses times, o Grêmio é um que eu acho que tem ascendência, ele tem feito partidas, né, boas, acho que não cai. O próprio Atlético Paranaense, se espertar, eu acho que não cai. Agora o resto Não, a diferença que eu vejo nesse pelotão que está brigando aqui é que Grêmio, Corinthians e Fluminense fizeram altos investimentos na janela, né. E o Vitória, o Criciúma, o Bragantino, o Atlético e o Juventude não fizeram, né. Então esses 3, o Grêmio, o Corinthians e o Fluminense, além de serem marcas importantes aí para a CBF, enfim, ter toda a questão política envolvida, além de serem grandes marcas, fizeram investimentos importantes no futebol, né. E então é, eu acho que eles levam uma certa vantagem em relação aos outros. Mas não me surpreenderia se o Bragantino, por exemplo, caísse, né, o Criciúma e o Vitória são 2 times que vieram da B agora, a gente já lá no início da competição já tratava como muito prováveis candidatos, né. O próprio Juventude que subiu agora também, são times de um patamar financeiro diferente, né, de um investimento diferente. O Juventude, embora tivesse bem encaixadinho, a saída do Roger sentiu, né, balançou bastante depois da saída do verdade. Roger, tem oscilado muito, né. Então, assim, acho que está em aberto aqui. Claro que quem está mais para baixo aqui, o Criciúma e o Vitória, estão recebendo luz alta de Corinthians e Fluminense, são os que estão em mais risco, né. Isso, Mas futebol, né, futebol tudo pode isso aí. acontecer.